Bom dia, gente! Hoje nós estamos aqui na nossa edição do Jornal Literário e a convidada do dia para entrevista é a Rafaela Cornrich, que ela é neta da autora do nosso livro da semana. Então, o nosso livro da semana é Irmãs em Auschwitz e a Rafaela é neta da Rena Cornrich. Então, Rafa, te apresenta um pouco pra gente, fala mais sobre a tua avó. Prazer, me chamo Rafaela Cornwich. Então, eu vou falar sobre a minha avó. Ela já faleceu. E ela ajudou a escrever esse livro. Na verdade, foi uma repórter e escritora que foi até a casa dela entrevistar ela. Os terríveis fatos que ela passou no Holocausto. Ela foi junto com a irmã dela para Auschwitz e elas foram capturadas de repente e elas foram levadas a Auschwitz, disseram para elas que elas iam trabalhar lá e elas tiveram que esperar no frio para poder entrar, e quando elas perceberam as pessoas estavam mandando elas entregarem os pertences dela e colocar aqueles uniformes listrados e a estrela aqui para indicar que elas eram judias. Sim. E em que ano se passa a história? Em que parte do Holocausto? Bom, isso se passa mais ou menos no início do Holocausto, que estava começando essa ideia, disseminando essa ideia de que tinham campos de concentração, de trabalho para os judeus, porque na verdade eles faziam essa propaganda, tanto é que tem vídeos, né, propagandas que eles passavam, né, televisões e tal, mostrando que era muito legal, que era positivo, que não tinha nada de ruim. E assim os judeus, como eles não tinham mais nenhum lugar para trabalhar, porque não aceitavam judeus para trabalhar, eles achavam a alternativa de ir para esses campos. Isso foi o que aconteceu com essas duas irmãs, que foram a trabalhar um pouco, e elas pretendiam sair e seguir a vida delas. Se passa mais ou menos em 1942, elas foram entrar para esse campo, e, assim, elas passaram por poucas e boas, tipo, muitas dificuldades mesmo. Pegaram doenças, ficaram extremamente magras. Elas tinham que racionar comida, porque realmente era uma tigela, e se elas perdessem aquela tigela, não tinha mais comida para elas. Inclusive, tinham pessoas que escondiam essas tigelas para sobrar mais comida para os outros, então elas tinham que cuidar bastante. E elas passavam muita fome. Geralmente era um caldo, era uma sopa, mas na verdade ela disse que era só uma água fervida com legumes, às vezes alguns legumes e raramente um pedaço de carne. Então, isso já é uma coisa ruim, e também baixava a imunidade delas e deixava elas fracas, e isso comprometia o trabalho. Tanto é que uma vez a irmã da minha avó, ela teve que, elas estavam trabalhando, elas estavam pegando pedaços esses de cimento, assim, os materiais pesadíssimos, sendo magras, com frio, fome, sem dormir direito, e elas tinham que pegar aqueles materiais para montar as próprias câmaras de gás, que talvez elas fossem entrar para ser mortas, e montar mais quartos para os colegas. Então era uma coisa horrível, mas elas não sabiam o que era que elas estavam montando. E é isso que torna a história mais triste. Então, eu tenho algumas perguntas aqui sobre o livro e eu gostaria que tu me respondesse de uma forma, assim, numa visão mais técnica, não exatamente sobre a história. Quem são os personagens principais? A tua avó e a irmã dela, mas tem algum outro personagem que aparece muito na história, um outro personagem principal? No caso, minha avó e a minha tia-avó, elas são
as personagens principais. Isso que eu ia perguntar agora, sobre os personagens secundários. Isso, eu ia falar que, assim, elas fizeram amizade, isso também foi o que ajudou elas a sobreviverem. Elas fizeram uma amizade com mulheres de lá que não tinham nada em comum, não vieram no mesmo lugar, mas elas se ajudavam. E, inclusive, elas encontraram conhecidas lá, porque elas ficaram numa aula só de mulheres, então só tinham mulheres para poder falar. E quando ela encontrou um homem que ela conhecia e perguntou se podia ajudar ela, eles viram ela conversando com ele e ele foi punido. Então, é bem complicado essa história. E o que tu me fala sobre o clímax da história? Bom, eu acho que o clímax seria quando a guerra estava acabando e mesmo assim os soldados, tipo, a Alemanha estava perdendo e os soldados seguiam querendo matar os judeus, então eles seguiam assim, tava tudo um caos. Os alemães fugindo e junto os prisioneiros de lá fugindo junto, mas não com eles de outra forma. E mesmo assim, soldados ainda passavam para procurar pessoas dentro dos galpões que elas ficavam para matar essas pessoas. Mas o clímax eu acho que é quando ela conseguiu sair de lá, fugir de lá com um grupo de pessoas e a irmã dela. E elas fizeram aquela caminhada da fome, certo? O caminho da morte? Caminho da morte, isso aí. Elas fizeram esse caminho da morte, tiveram que fazer. E ela conta que ela tentou parar em casas para conseguir nem que seja batata, que é o que elas tinham de mais facilidade de conseguir, porque não era tão caro. E as pessoas, às vezes, brigavam com elas e às vezes conseguiam dar comida para elas. E ao longo desse caminho, muitas pessoas morreram, elas tiveram que fugir de várias ameaças, e a irmã dela morreu nessa caminhada. Então, quando ela conseguiu chegar no local onde tinha mais pessoas que iam acolher ela, ela recebeu cuidados médicos, ela teve que ter uma alimentação muito reforçada, porque realmente ela estava muito fraca mesmo. E como última pergunta da nossa entrevista, eu gostaria primeiramente de agradecer pela tua participação e dizer que o Jornal Literário é sempre muito agradecido por ter a tua presença aqui e deseja que tu sempre volte. E como última pergunta da entrevista, eu gostaria de saber o porquê de tu ter escolhido a obra. Bom, eu acho muito importante a gente lembrar para nunca repetir. Então, eu acho que a gente nunca pode deixar morrer essas histórias terríveis que aconteceram na humanidade, por mais difíceis e doloridas que seja, sabe, lembrar delas. Eu acho que a gente não pode deixar elas guardadas na gaveta. Então, ainda mais por ser uma obra que a minha avó ajudou a escolher e que fala muito sobre a minha linhagem, que eu tenho que valorizar ela, mostra o horror que realmente aconteceu. E eu acho que funciona como uma medida para proteger e nunca mais acontecer algo tão terrível como foi o Holocausto. Então, foi por isso que eu escolhi. Entendi. Então, muito obrigada, Rafa. Eu agradeço imensamente pela tua participação e desejo te ver aqui mais vezes, tá bom? Agora nós ficamos com Muito a obrigada. programação do meio-dia. Um beijo.